António, sobre toda esta questão, o PSD, que posição é que vai tomar neste assunto? Vai dar a mão ao PS nesta aprovação desta lei de bases? Sara, o presidente do partido, Rui Rio, já foi muito claro. Disse que o PSD não está a negociar com o PS. O PSD tem uma visão alternativa, diferente. E se o Partido Socialista, o CDS ou qualquer outro partido, os outros não é tão expectável, mas o PAN, se entenderem viabilizar a proposta do PSD, moderada e adequada, o fará o seu PSD caminho. nunca viabilizará a proposta do PS, é isso? Qual proposta? O Partido Socialista propôs uma coisa, entretanto faz um conjunto de propostas na semana passada diferentes, há umas semanas atrás, por documentos escritos que são conhecidos, e portanto esta promessa ao Bloco de Esquerda foi conhecida e foi tornada pública, diz coisas diferentes, e portanto parece ninguém saber muito bem o que é que o Partido Socialista quer. Mas deixe-me dizer-lhe isto, o que é que eu acho verdadeiramente sobre este assunto e esta divergência aparente entre o Bloco de Esquerda e o PS? Eu acho que verdadeiramente eles estão a dizer uma coisa parecida, que é esta ideia de deve haver apenas públicos dentro do sistema do SNS. Sempre que o sistema não dê resposta. Quando o sistema não dá resposta, tem que se contabilizar a privados. Eu ouvi. Dizem uma coisa parecida, mas depois são pouco consistentes na sua execução. Vamos à primeira parte. Qual é que é a diferença, a posição diferente do PSD? Eu acho que a forma mais visível é esta. Dizer isto. Houve avaliações feitas por duas entidades independentes, públicas, um Tribunal de Contas e a Entidade Reguladora da Saúde, que avaliam custo por doente, por tratamento, e avaliam os resultados em saúde. O atendimento às pessoas, o acesso, os tempos de espera, as filas de espera, o número de consultas. E estas duas entidades dizem-nos, designadamente, que Tribunal de Contas e a Entidade Reguladora da Saúde, que as PPPs que temos em Portugal hoje na saúde têm melhores resultados financeiros, isto é, têm um custo por doente mais baixo que os outros hospitais comparáveis. Em segundo lugar, têm, na maior parte dos rankings de cuidados de saúde, de serviços de saúde, melhor serviço às pessoas. Há hospitais públicos, geridos de forma pública, muito bons em Portugal? Há. Agora, se nós temos um serviço que comprovadamente, integrado no Serviço Nacional de Saúde, contratado e controlado pelo Estado, mas que tem um custo mais baixo para os contribuintes e um resultado melhor para os doentes, vamos acabar com ele? Não, claro que é um tribunal, Mariana, é o Tribunal de Contas e os relatórios de avaliação da Entidade Reguladora da Saúde. E, portanto, e é fácil de explicar esta é uma escolha de cegueira ideológica e dizemos que queremos o que é público porque achamos que deve ser público, mesmo quando os fatos... público, já viu que cegueira ideológica é tão grande. Mariana... Achar que o público não tem que estar a servir os lucros dos privados. Mariana, quando avaliações, ou seja, factos, dizem que a solução naqueles casos em que a titularidade e a propriedade é pública, mas a gestão é privada, apresenta melhores resultados, mas vamos acabar com eles. Por cegueira. Porque não é verdade não se está, porque nesses casos, Mariana, não se está a escolher o doente, não se está a escolher já agora também o contribuinte, está-se a escolher a fixação. Mas deixe-me só dizer, ideológica, mas deixe-me só dizer mais uma coisa. Deixe-me só dizer mais uma coisa que tem a ver com isto, é uma frase, aliás, eu vou tentar citá-la bem. Eu espero poder explicar porque não é verdade. Diz hoje Catarina Martins que não se podem manter privados dentro do Serviço Nacional de Saúde. Então vamos ver o que é que está a acontecer e qual é que foi a evolução nesta legislatura e com esta maioria de que o Bloco de Esquerda faz parte. Há e admitem gestão em modo privado nos cuidados de saúde primária nos centros de saúde. Os USFs, mas sobretudo o modelo B, são basicamente unidades de centro de saúde geridas por equipes privadas que funcionam no modo do tipo de privado, de médicos e com remuneração já agora do tipo privado. Segundo, aceitaram uma PPP de construção, é verdade, do Hospital Oriental de Lisboa. Terceiro, eu disse isso. Construir paredes Mariana, não é gerir a Mariana, vamos continuar. Não vale a pena. Para concluir, defendem, quando se gerou uma polémica na ADSE, sobre a ADSE e o fim de eventual de serviço num conjunto de privados, para os funcionários públicos disseram temos que garantir o acesso aos privados. Portanto, para os privados, o cuidado de saúde, para os funcionários públicos, o cuidado de saúde nos privados já é bom. Mas depois, o problema é depois a prática. Sabe o que é que aconteceu com o recurso
não estamos a falar a PPPs, a contratação por hospitais públicos, a empresas privadas de médicos nestes anos desta legislatura, em vez de contratarem de utilização de médicos do sistema, aumentou 25%. Para concluir, António. E era de 130 milhões em 2010. O governo a que eu pertenci reduziu este gasto com empresas privadas de médicos para 80 milhões, uma redução de 40%, e nesta legislatura aumentou 25% para 100 milhões. Só quero dizer isto para terminar. Há um argumento muitas vezes utilizado pelos partidos da esquerda que os rankings são obtidos à custa de gente que é deixada de fora. Eu ainda ontem vi uma notícia a dizer que o Hospital de Santa Marta manda doentes público para a Inglaterra que podia tratar cá. Mas o meu problema principal não são esses que estão a ficar de fora. São aqueles portugueses que no Serviço Nacional de Saúde estão a ser deixados de fora, não é mandados para um hospital privado ou para ter cuidados de saúde. É se ficarem sem atendimento, porque o Serviço Nacional de Saúde nestes 3 anos degradou-se acentuadamente, com tempos de espera, filas de espera. E vou dizer a última Tem que frase. terminar, António. Que é um sinal dramático de injustiça é esta. Como o serviço público se está a degradar nos hospitais públicos, as pessoas que podem contratam no privado e por isso hoje já temos 4 milhões de portugueses com seguro de saúde privado. Os que não podem, os mais frágeis, têm que aguentar com esse atraso que é motivado por hospitais que são públicos. E a solução do PSD para isto, em vez de construir um SNS público, universal, melhorar a qualidade do público, é enfiar cada vez mais recursos no privado. E é exatamente por isso foram as pessoas que aumentaram os recursos, Mariana. É exatamente por isso. Foi convosco. Repare, eu às vezes tenho que recordar o PSD que eu saiba, não estou no governo e muito menos estou no Ministério da Saúde. E vou recordar ainda outra coisa. Há uma divergência entre o Bloco e o Partido Socialista. Neste momento, há alguns meses não havia, há umas semanas não havia. Exatamente sobre a questão do privado dentro do público. Os casos, isto não é uma caricatura, os casos complexos da PPP de Braga são enviados para o Porto. Sabe onde é que os tratamentos do tratamentos oncológicos da PPP de Cascais são feitos? Acha que são feitos na PPP de Cascais? Não são feitos no público. As PPPs são mais baratas, porque as PPPs são contratualizadas com um plafond. E quando chega ao topo do plafond, o que a gestão hospitalar diz é público. Vai para o Porto, vai para Lisboa, nós não fazemos tratamentos caros, não fazemos tratamentos complexos e quando chega ao fim do plafond, esses doentes vão para o público. Esse é o primeiro problema e tem a ver com as PPPs. Aquilo que é público tem que ser gerido pelo público. Segundo problema, que é os meios de diagnóstico. Qual é a lógica de eu ter num hospital público máquinas e salas vazias, quando eu investindo em mais uma máquina, ou às vezes só reaproveitando uma máquina que não está a ser aproveitada, consigo fazer os exames? Há laboratórios que estão desativados no SNS e depois o orçamento da saúde serve para pagar a privados que se estão a concentrar em 2 ou 3 grupos que fazem análises clínicas, etc., e que estão a sorver os recursos públicos. E nós, de hoje para amanhã, vamos perguntar onde é que está a máquina do hospital, e onde é que está a cama do hospital, e onde é que está a infraestrutura do hospital. E de hoje para amanhã, daqui a 10 anos, vamos chegar à conclusão que ela não está, porque deixámos tudo ir para o privado. Para concluir, e é assim que se degrada o SNS. E essa é a razão pela qual o pai do SNS... Essa é a razão pela qual o pai do SNS estava tão preocupado. Que o Dr. Amar me diga, eu não quero um SNS totalmente público. Essa nunca foi a posição do PSD. O PSD sempre esteve contra essa ideia. Eu aceito. Deixa-me um minuto para dizer. O que nós queremos é que o público, não é que o público tenha que ser público, é que o público tenha que ser gerido bem e por quem gira melhor, público ou privado. Mandar para o público quando dá prejuízo é menor jeito. Com todo o respeito, Mariana, isso é mesmo desconhecimento de quem não sabe o que está a falar. Não. Nos hospitais públicos, Mariana, hospitais públicos, quando os tempos de espera são ultrapassados, o sistema emite vales de cirurgia, o público. Não são as PPPs que têm esta inovação de mandar... É o público a financiar o privado. Não, eu sei bem Mariana. São os cuidados, é o sistema a servir as pessoas, é isso que os senhores não percebem. É fácil ter lucro quando depende dos Estados. Mariana. É fácil ter lucro quando depende dos Estados. Mariana, os mesmos tratamentos num hospital PPP em Portugal, feitos
um hospital com a mesma categoria, que faz o mesmo tipo de coisas, a peso de ouro. são mais Pago. baratos, custam Pago. menos, Não, disse não o são Tribunal mais de baratos. Contas, Mariana. Não são mais o baratos. custo médio Não por são mais doente, baratos. isso é um facto, não vale a pena. Não são mais baratos. Mariana, O custo médio estão a por doente falar é mais contra barato uma- porque os procedimentos Mariana, caros batem no não é- plafond e vão para o Mariana, não é público. verdade. Mariana, a especialização Mariana, acontece em todos os hospitais. percebemos a posição agora, de ambos. Só para dizer Temos de isto, sair, o António. bloco de Esquerda tem responsabilidade também no aumento da utilização de serviços privados, porque tem apoiado os orçamentos e com os orçamentos recuperaram os cortes que o seu governo fez, portanto não vamos confundir o aumentaram a debate, despesa também. com vale-cirurgia, aumentaram com despesa Claro. António Leitão com Amar, e por último, Mariana e já Mortágua. agora também cortaram no investimento público, incluindo Isso é verdade. em verba, Isso é Mariana, mentira. Mariana, Isso é mentira. a verba orçamentada para investimento em mentira. saúde em 2016 e Leitão Amar 2017 sabe tão bem como eu que a saúde é suborçamentada. Mariana, Isto é só Já mentira. tivemos esse debate em noutras 2016 ocasiões. e Mariana Mortágua, 2017, o António Leitão orçamento Amar. em saúde Obrigada para aos dois. investimento Vamos voltar a é este tema, várias certamente milhões tem de estado euros inferiores a bastante 2015. em cima da mesa e É vamos voltar a verdade. ele. Mariana, Obrigada aos dois.